E agora o Jornal da Manhã recebe o presidente da CAERN, Roberto Linhares. Nosso assunto é a proposta de privatização da companhia, feita pela FEComércio aos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Bom dia, presidente Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos veem. É um prazer e espero que possa esclarecer pontos importantes para a sociedade potiguar. Usando o seu slogan, vamos descomplicar o assunto privatização, né? Roberto Linhares foi colaborador aqui do Jornal da Manhã, Descomplicando Investimentos, e é o presidente da Companhia de Águas do Rio Grande do Norte, a CAERN. Presidente Roberto Linhares, o senhor é contra ou a favor a privatização da companhia? É claramente contra, né, Virgínia? O pessoal compara, por exemplo, com o setor de energia, mas desde o nascedouro é um setor totalmente diferente. Energia, a concessão é estadual. Já água e esgoto ou saneamento, a concessão é do município. Então, cada município, por isso que a gente vê os SAIs, sai de São Gonçalo, sai de Santa Cruz e os 15 SAIs que tem do estado, porque pertence à titularidade dos municípios. Então, desde esse ponto inicial, há diferenças significativas. Diferente do modelo de uma privatização por qual passou a COSERN. O senhor quer deixar claro isso? Quando se privatizou a COSERN, ela era obrigada a atuar em todo o estado, porque a concessão é estadual. Já se privatizar a CAERN, a empresa que compra pode ficar só em Mossoró, Parnamirim, Natal, Macaíba e o restante. Como é que vai ficar? Só o que dá lucro. Só no filé, só no filé. E deixar o osso para os demais. Mas, né? Presidente, mas isso não poderia ser uma diretriz dentro da proposta de privatização, uma obrigatoriedade de que... redistribuir, não é? As contas daqueles municípios que não são superavitários. Exatamente, que quem tivesse a concessão tivesse que atuar nesses municípios menos interessantes também? Até poderia, mas não gera interesse. Não gera interesse econômico. Vou citar o exemplo do Rio de Janeiro. Listaram 4 áreas no Rio de Janeiro. Você vê como é totalmente diferente de energia. Foram 4 áreas no Rio de Janeiro. 3 foram interessantes, uma não. Tiveram que relicitar. Não teve ganhador também no segundo momento. Depois que ajustaram valores, foi que teve um ganhador nesse 4º local. E tem a outra parte do estado do Rio de Janeiro toda que está à mercê da venda da SEDAI. E eu estou falando da SEDAI, que não era uma das melhores, né? Nós temos as melhores companhias de saneamento do estado, no Paraná, que é a Sanepar, a Sabesp em São Paulo, e aí entra a Compesa em Pernambuco, o Ceará também com a Embasa na Bahia, o Ceará com a CAGES. Então, não tinha quem viesse para comprar o estado como um todo, em função de não ser tão atrativo para o investimento que se faz. Eu vou trazer números para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. A companhia hoje vale 3,1 bilhões de reais. Ela tem 3,1 bilhões de reais de ativo. Só de patrimônio líquido ela tem cerca de 1,7 bilhão de reais. Se a gente fosse vender essa companhia, a valuation dela, a avaliação dela, a gente não pegaria mais que 800 milhões de reais. 800 milhões de reais, se a gente deixasse os 120 municípios deficitários para o governo do estado cuidar, ele teria um custo mensal. Nós temos 120 municípios, nós temos 80% dos municípios do Rio Grande do Norte que não dão lucro. Que não dão lucro, e temos 120 deficitários. Se esses 120 municípios deficitários tivessem que ser cuidados pelo Estado, teria um custo mensal de algo em torno de 50 milhões de reais. Ou seja, os 800 milhões de reais serviriam para 1 ano e meio de custeio desses municípios. Que vantagem teria para o Estado fazer isso? Né? Além do fato, eu não estou nem falando da defesa que eu faço, que o esgoto, a água no caso é um bem universal e que é público e tem que ser público. Você não pode ter o poder de fechar a torneira e deixar o cidadão sem água, que ele vai pagar ao invés de R$42 por 10 mil litros de água em Natal, ele vai pagar 200, 300, como um caminhão-pipa de água não tratada, que a pessoa paga 200, 250, né? Então esse ponto eu acho como sendo basilar. Mas ele não pode ser modificado. Eu vou insistir na pergunta de Júlio Pinheiro, para se fazer também a CAERN uma empresa que seja atrativa também para o mercado privado. O próprio governo não poderia mudar as regras de distribuição e passar esses municípios que não são superavitários para o bloco de privatização, de vendas
que dão lucro, ou seja, se fez uma espécie de câmara de compensação. A gente vê muito isso, presidente, no sistema de transporte público da capital, por exemplo, né? Tem algumas linhas que não dão lucro, mas elas estão inseridas num pacote de linhas que tem um sobe e desce de passageiros maior. Então, quando a gente fala, o senhor disse que é totalmente contra, mas não seria o caso também de se pensar num modelo que desse esse equilíbrio? A concessão, por exemplo, do município, ele concede aquele serviço, também é do município como um todo, é dele, a titularidade é dele. Certo. Quando a pessoa compra a Caerne, se a empresa comprar a Caerne, ela não tem a obrigação de atuar em nenhum lugar. Né? Mesmo você, quando faz a licitação, você faz a licitação para a entrega da companhia com aquelas áreas. Se você licitar com o Estado como um todo, ele não tem atratividade pelo valor que é envolvido. Deixa eu só dar outro exemplo de números. Natal, a tarifa, há uma coisa na lei chamada de modicidade tarifária. A tarifa tem que caber no bolso da Virgínia, no bolso do Roberto, no bolso do Júlio, no bolso de todo cidadão. Então, a pessoa que não tem condições de pagar a tarifa tem que ter acesso à água. A água, depois de 3 dias sem água, o corpo simplesmente morre. Né? Pode ser até um pouco mais, dependendo de alguns organismos, mas assim, normalmente ele não consegue nem sobreviver sem água. Então é um item fundamental à vida. Se você não dá essa condição de recebimento, a modicidade tarifária vem para isso. Olha, quem trabalha com água tem que levar água para a Virgínia e para Dona Maria José, lá do interior, que tem que ter uma tarifa social que vai pagar R$8, né? Então, na hora que eu concedo, que eu faço um leilão oferecendo o Estado como um todo, não há atratividade. Mas se ele fosse subdividido? Mas nós temos já a subdivisão. Nós já subdividimos, mas para uma empresa pública tratar, que é assim. Nós subdividimos o Estado, através da Lei Complementar número 562, em 2 micro-regiões. Micro-região litoral Seridó, que vai de Natal até Jardim de Piranhas, passando por Caicó, Currais Novos, Caicó, as maiores ali da região do Seridó, e uma outra chamada Central-Oeste, que sai de Lages até, passando por Açu, Mossoró, vai até Venha Ver lá nos limites com os outros estados, né? Mas, presidente, eu vou lhe interromper. Pedir toda a vênia aqui ao senhor. O senhor não estaria sendo precipitado em avaliar a posição das empresas que poderiam estar interessadas? O senhor não está pensando, está tirando uma conclusão precipitada antes desse produto ser oferecido? Pelas experiências, né, Virgínia? Vou dar um exemplo de, como eu falei, do Rio de Janeiro, mas se você for olhar Manaus foi concedido Manaus, o restante do estado todo abandonado. Vou falar o exemplo de Porto Alegre. Eu estou falando em cima de fatos, né? Porto Alegre, a capital, é de uma empresa e não quis o restante do interior nenhum. Vou citar Minas Gerais. Minas Gerais, a Copasa cuida da capital e o restante fica com uma outra empresa que é totalmente deficitária, que o Estado subsidia. Só que Minas Gerais é diferente do Estado do Rio Grande do Norte. Então, aqui não ia ser diferente. E olha que lá tem o bem que a gente não tem aqui, né? Que aqui a gente tem, mas não tem infra para distribuir, que é a água. Aqui nós temos a dificuldade de água enorme, com municípios que não têm nem acesso ao bem, né? Então, isso, eu citei exemplos de algumas companhias que já passaram por esse modelo. E de estados que são bem mais, assim, tem bem mais condição financeira do que o nosso. Alagoas, por exemplo. Alagoas, se você observar, a BRK Ambiental levou a concessão de Alagoas, mas 17 municípios. Né? Não tem como viabilizar para todos os municípios. Presidente, mas a gente está também num momento em que, você pode até me corrigir se eu estiver errado, de uma perspectiva de maior oferta de água no interior do estado, com as obras de transposição de São Francisco, fim da barragem de Oiticica. Essas mudanças também não poderiam causar um interesse maior, ou então de fazer parte de um pacote, já que teremos mais oferta de água e provavelmente uma redução do custo para a captação dessa água? O Rio Grande do Norte, eu disse, olha, aqui a gente tem pouca água comparado com esses estados, mas na verdade não falta água para abastecer o povo no Rio Grande do Norte. Armando Ribeiro Gonçalves hoje tem 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos d'água. Esse 1 bilhão e 500 milhões de metros cúbicos d'água seria suficiente para abastecer o Rio Grande do Norte por 5 anos. Mas a gente não tem infraestrutura. Os 2 ramais que você vai receber água do São Francisco, você vai ter uma em Oiticica, vai ter uma lá em Major Salles, só que você não tem infra de distribuição dessa água. Pois essa infra que deveria ser a prioridade dos governos, né? Para você ter uma ideia, Virgínia, 1 quilômetro de adução com adutora de ferro fundido da Saint-Gobain ou do outro fornecedor, que só tem 2 no Brasil,
custa em torno de R$2,5 milhões de reais. Mas nós já tivemos sistemas de adutora super eficientes aqui. Como são as adutoras que estão Sim, construídas há mais de 15 anos? Nós temos 2.012 quilômetros de adutora no Rio Grande do Norte. Né? Precisaríamos de quanto para sanar o problema? Precisaríamos fazer adução, tipo o projeto Seridó, que está sendo feito agora, que vai resolver o problema da escassez hídrica na região, por exemplo, Currais Novos. Currais Novos, o Dourado está praticamente vazio. Né? Tem que se levar água por adução, vindo da Armando Ribeiro Gonçalves com uma adutora totalmente aos frangalhos. Né? Nova Cruz, uma adutora totalmente aos frangalhos. A adutora de Nova Cruz precisa de R$150 milhões para fazer. Né? Mas eu acho que essa adutora do Agreste já está com o projeto já licitado, né? Para execução. Já licitaram o projeto foi em torno de R$7 milhões. Ela nasceu com base num projeto da CAERN, de uma adutora chamada Adutora do Piquiri, de 20 anos atrás. Esse projeto foi R$7,5 milhões e a adutora total deve ser aí em torno de R$270 milhões. Bom, chegamos no assunto infraestrutura. A gente viu que a companhia de águas, a CAERN, teve lucro no ano de 2021. Essa estrutura de levar água não seria obrigação da companhia? E eu pergunto para o senhor também, a CAERN hoje tem condições financeiras de fazer todos os investimentos que são necessários, presidente, para o sistema sanitário do Rio Grande do Norte para os próximos anos? Aí a primeira pergunta, Virgínia, quem paga tudo do esgoto e de água é o cidadão. Então, assim, na hora que a gente leva, que aumenta a quantidade de pessoas na tarifa rede social, que aumenta a quantidade de pessoas para receber água, que aumenta a rede de esgoto, esse investimento todo retorna através de tarifa. Então, não é para sobrar nada na companhia. Esse lucro que a companhia tem é todo para ser reinvestido no esgoto, na água, em infra, na verdade. Não poderia ser na infra de distribuição. É isso que o senhor está querendo dizer? Pode mas até uma ser, obrigação da companhia pode fazer até isso? ser. Agora tem que se retornar em tarifa. É assim, como é que funciona a tarifa numa companhia de águas, né? Muitos falam sem ter esse conhecimento. É assim, eu vejo tudo o que tem de custo da companhia, certo, o que precisa de investimento para melhorar essa infra que você falou aí. De levar água, de levar água e tal. O que a gente chama de base de ativos regulatórios, que é os ativos da companhia. E isso é retornado, por exemplo, o ativo vai lá durar 50 anos, uma adutora. A cada ano, 2% tem que ser retornado nessa tarifa. Né? Então, tudo isso compõe essa tarifa. Então, o professor Isaías é um técnico bem conhecido da CAERN, professor de praticamente todos os engenheiros civis, né, e sanitários do Estado. Muito experientes, né? E ele dizia o seguinte, olha, eu posso levar para você, na tua torneira, água mineral gelada, desde que tenha quem banque esse custo, né? Então é uma questão de se realmente levar para a tarifa. Com a Mas a questão da distribuição deveria ser uma prioridade, né? Da companhia para abastecer as cidades. Não tenha dúvida. Que tem o produto e não tem como essa água chegar. Nós chegamos, Virgínia, em 2019, nós tínhamos 11 municípios em colapso d'água no Rio Grande do Norte. Nós temos um município em colapso d'água hoje. Nós voltamos, é Serra do Mel, e a colapso parcial, não é total. Nós temos mais ou menos metade das vilas sendo abastecidas. Nós voltamos água, né, em São Miguel, em Paraná, em Pilões, resolvemos Caicó, que Caicó, eu fui em 2019 a Caicó, era água de 2 dias e 8 não. Hoje tem 24 horas. Mas a gente passou também por um grande período de estiagem que não teve mais... Não tenha dúvida que sim, mas isso aí eu tive que fazer investimento. Ela está falando de malha, de infra, né? Eu tive que levar a adutora para Paraná, eu tive que fazer adutoras para São Miguel, eu tive que colocar bombas novas em Serra do Mel, em Tibau e por aí, em poços em Tibau, entendeu? Isso tudo fez com que a gente tirasse esses municípios e você... A segunda parte da pergunta que você fez... Que é a questão dos investimentos necessários para o sistema sanitário do RN. E aí é que eu trago, olha, por isso que eu defendo a companhia tem essa condição? Eu defendo que a companhia defende que continue público o serviço, mas que não é só a companhia que vai fazer. O que a gente defende? Nós já privatizamos, nós já terceirizamos a leitura, nós terceirizamos agora a fiscalização, que vocês viram aí, os georradares, as notícias dos georradares, né? Nós estamos terceirizando parte da operação e nós vamos fazer agora, lançar em Natal, nos próximos dias, o primeiro contrato de performance do Estado. O contrato de performance é tipo fazer uma subconcessão para lidar com 178 mil ligações de Natal. Nós temos, por exemplo, 360 Seria uma mini privatização? Não, porque a gente continua com o controle público, né? Mas eu tenho como colocar o braço privado para
ajudar isso. E fazer a primeira PPP, né, de esgoto nessas 2 micro-regiões que eu citei para vocês, envolvendo 29 municípios da micro-região litoral Seridó e 19 municípios da micro-região central oeste, que deve gerar em torno de 2,5 bilhões de reais. Para fazer a universalização, que a lei, o novo marco legal de saneamento diz que deve universalizar o esgoto até 2033 em 90% e a água em 99%, a gente precisa de 4,8 bilhões de reais. E a gente não tem esse recurso, nem o Estado, nem o privado. Então precisa ser o público junto com o privado. O público controlando e chamando o privado em parceria público-privada e em crédito. A gente teve crédito agora, por exemplo, lançamos um roadshow para ver quem tinha interesse em fornecer crédito para a CAERN. Tem várias instituições interessadas em fornecer crédito. Por isso que eu perguntei para o senhor se o senhor não estaria sendo precipitado em tirar conclusão a respeito da questão do interesse, né? Mas Júlio Pinheiro tem uma pergunta. Tenho sim. Presidente, aqui a gente que convive em Natal, a gente tem observado durante alguns dias os vários problemas que estão ocorrendo na malha viária devido também a problemas de tubulações da CAERN. Sim. 2 coisas. A gente falou sobre desperdício de água, mas sabe que é um desperdício de mais de 50%, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. O que é que está sendo feito, o que é que a CAERN pode fazer para evitar tanto desperdício quanto esses acidentes que causam um transtorno gigantesco aqui no trânsito da cidade? Sim, olha, o desperdício, na verdade a FEComércio se baseava em 3 itens quando ele dizia que ia privatizar a companhia. Ela dizia, primeiro trazia um dado inverídico de 65%, se você for no MMDR lá no Sistema Nacional de Informações de Saneamento ou no Trata Brasil, você vai ver que ela é de 51% na distribuição, mas o faturamento é 40%, quando a média no Brasil é quase 38%. Então é muito próximo da média Brasil e agora tem que se reduzir. Eu trago essa informação que a gente lançou na semana passada do contrato que a gente fez com os georradares, é para redução de perda. Por que tanta perda, presidente? A perda, ela pode ser não somente desperdício, como você falou aí, não é jogar água fora. A perda é uma pessoa desvio, que está com um hidrômetro, um desvio, é uma pessoa que não tem hidrômetro. Quando você não tem hidrômetro, você gasta à vontade a água. Então você paga 10 metros cúbicos, 10 mil litros e gasta 100, 80, 90, deixando as outras pessoas sem água. Ou um hidrômetro que é mais antigo, ele depois de 2 anos e meio ele começa a submedir. Ao invés de medir 10 mil, ele mede 8 mil. E ele precisa ser substituído. Esse contrato de fiscalização vai ajudar nessa substituição. E o contrato de performance que eu falei, ele vai ajudar nesse furto de água, no corte, na fiscalização. Ou seja, esses 2 itens vêm para redução de perda, porque quando eu reduzo perda, não necessariamente é proporcional ao aumento do faturamento, porque como eu disse, um hidrômetro foi substituído, na hora que a pessoa vir que está pagando, ele não vai consumir 50, ele vai consumir só 12, só 13. Então a diferença na perda não é tão significativa. Então não é desperdício, a perda ela pode ser comercial, como é essa do furto, como é essa da substituição do hidrômetro, ou mesmo a do buraco que você fala, que muitas vezes também se engana, né? Você chega na cidade, por exemplo, em Natal, e há um engano enorme ao se achar que todo buraco de Natal é da CAERN. Mas é o contrário. Geralmente se diz que se acha que todo buraco aberto em Natal é da prefeitura. É da prefeitura, exato. É assim, mas se você olhar, eu estava citando como exemplo, ontem, se você for na Rui Barbosa e você olhar do lado esquerdo, tem cavaletes em 3 locais seguidos. Certo. Ali nenhum é da CAERN. Mas ele chama a atenção. Não tem. Você olha que o cavalete é raspado. Então, haja cavalete para espalhar e identificar os buracos. Se a gente pegam cavaletes nossos e colocam lá até para que o cidadão não caia no buraco, mas não é nosso. Eu acho, isso aí tudo bem, o senhor está explicando e faz muito bem, mas a gente acha estranho, assim, às vezes a gente vê que a prefeitura acabou de fazer um asfalto, está tudo um tapete, essa Rui Barbosa mesmo, eu trabalhava ali nas imediações, quando a gente vê lá, vem a CAERN abrir um buraco no asfalto que acabou de ser feito. Não há uma espécie de diálogo para... Vai asfaltar? Espera aí, vamos lá. Vamos fazer isso. Economize seu porque piche. a gente vê quando vê o asfalto lindo, aí um buraco da CAERN. Aí você... Mas Virgínia, o problema é que são 2.500 quilômetros de rede de água e de esgoto na cidade. E uma cidade que cresceu, como as cidades que no Brasil, a maioria, sem planejamento, né? Onde se colocou o asfalto muito depois de se colocar, né, tubulação, então se colocou tubulação muito próxima na hora que você passou o asfalto. Então
situações e situações. Além da substituição de rede mesmo que a gente tem que fazer desses 2.500 quilômetros de rede da cidade, a gente precisa substituir algo em torno de 200. Tem até uma ação civil pública para a substituição da rede de cimento amianto, que dá em torno de 200 e alguma coisa quilômetros na cidade. Liciane. Então, presidente, o papo está maravilhoso, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, nós tivemos problemas com chuvas, né, em Natal, toda Natal, e teve a estação de esgoto da CAERN na Rota do Sol, né, que causou todo aquele caos. E um dos motivos foi a falta de manutenção das bombas. Como é que é feita a manutenção dessas bombas? O que é que garante que nas próximas chuvas a gente não vai ter esses problemas? Na verdade, não foram a manutenção das bombas, estavam funcionando 100% lá. O problema lá foi, nós tivemos em Ponta Negra um pluviômetro que marcou 302 milímetros de chuva, ou seja, a maior chuva em 24 anos. Você tem uma ideia do que é 302 milímetros? Você pega um porcelanato de 1 por 1 e joga 302 litros d'água nele. É 302 milímetros de chuva. Aquela parte, ela é um vale. Ela sai água vindo do campo do ABC até a estação de tratamento e vem descendo água lá das praias, naquela via que foi feita uma ciclovia que diminuiu também a área de infiltração. Aquela água toda carreia para um talude que não é de concreto. Esse talude ele não rompeu por dentro. A estação, a parte o que rompeu, na verdade, não houve transbordamento. Rompeu por fora. A água era tanta que ela começou a erodir o talude e aí ele rompeu. Solução, para a gente não ter mais. Já fechamos em 24 horas, que a FEComércio diz, demora a responder. Nós fechamos aquilo em 24 horas, compactamos o talude, apesar de assim, a gente vai ter que fazer uma coisa com blocos de concreto para dar mais... Já está sendo feito, presidente? Estamos pensando ainda na licitação, mas a solução definitiva daquilo ali não é ali. Aquilo é provisório há 20 anos, né, Virgínia? Mas aquela estação provisório, né? É provisório há 20 anos, imagina só. E nós vamos... Todo aquele efluente, ele vai ser carreado para a estação de esgoto, de tratamento de esgoto do Guarapes. Aquela que foi anunciado que Natal estava 100% saneada e tal, que quando eu assumi tinha 0% de obra andada, né? Que hoje está com 38%. Mas quando o senhor assumiu, né? Tinha quantos por cento saneada? Tinha 51%. Já passamos da metade, né? Estamos com quanto hoje? Continua com 51%, porque enquanto não tiver as duas estações de tratamento entregue, não adianta todas as redes que foram instaladas, porque você não tem como carrear e como tratar o esgoto. Quer dizer que nós não crescemos, e qual é a outra? Guarapes da Zona Norte, que são para 600 mil pessoas, de saber a capacidade dela. Né? Não deu para crescer em 4 anos, presidente, aumentar esse percentual? Não, porque se não entregar as estações de tratamento, não cresce 1%. E o que é que houve que não foi entregue? Estação de tratamento da Zona Norte está com 95% de obra concluída. Nós temos uma readequação de contrato com a Caixa Econômica Federal para que a gente pegue os restantes dos recursos para pagar os equipamentos, que ela está com a parte de concreto praticamente pronta, mas se eu não colocar os equipamentos, simplesmente ela não anda. Eu não tenho como tratar o efluente. É esses equipamentos, os biodrums, né, a estação de retirada de fósforo que vai efetivamente cuidar disso. Então, quando a gente entregar a estação da Zona Norte, Natal sai de 51 para 80. Quando a gente entregar a estação da Zona Sul, sai de 80 para 96. Então, assim, é quase que exponencial. Então, lá na Rota do Sol, né, como eu disse, em 24 horas se resolveu o problema do talude e se levou 3 dias e meio para tirar 40 milhões de litros de água, que era da chuva, junto com o efluente que foi jogado na via. Esses 40 milhões de litros de água, eu citei também um exemplo, seria algo em torno de 4 mil caminhões-pipas de 10 mil litros de água. Pra você ter uma ideia, nós bombeávamos aquela água a 600 mil litros de água por hora. Então, assim, nós nós gastamos, nós tivemos um custo de algo em torno de 12 milhões e meio de reais com os prejuízos da chuva em Natal e Nova Cruz, porque também teve um problema significativo no rio, lá que abastece Nova Cruz, a gente teve que fazer tratamento de água, melhoria na adutora e por aí vai. Né? Presidente, a questão do saneamento, né? Me chamou muita atenção o senhor colocar que em 4 anos foi possível se fazer 51% do saneamento de Natal e passamos a praticamente 4 anos agora à espera dessa complementação. Isso. O senhor acredita que em quanto tempo essa obra de saneamento vai dar esse passo importante? Porque nós estagnamos aí em 4 anos, né? Sim, Virgínia, nós somos um governo, né? O governo é do PT com um governo federal totalmente contrário, né? A gente não encontra facilidades no Ministério do Desenvolvimento Regional.
Mas o Ministério não, os recursos os investimentos que são apresentados aqui pelo governo federal na área que vieram do MDR foram Mas isso aí das estações de tratamento é total. Eu estou parado para uma readequação contratual. Você está falando especificamente da estação? Especificamente da estação de tratamento. Estou parado há 5 meses para uma readequação contratual. E não se encontra facilidade para se fazer a readequação. Eu sou da Caixa Econômica Federal, mas até na Caixa a gente tem certa dificuldade de tratar determinados temas, né? Porque se eu tiver o dinheiro... Olha só, Virginia, essa obra é de 2013. Você pegue uma conta que você tem em 2013 e vai pagar hoje para ver quanto você pagava, tá? Quem está pagando a diferença dela toda é a CAERN. O governo do estado não tem essa condição, a gente faz e a gente banca por esses valores. De 2013 para cá, o AGU não aumenta 1 centavo. E cada vez que ele demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para liberar o recurso que a gente precisa que seja liberado, é mais 1%, 2% que cresce a gente chama no reajustamento dos valores dessa obra. Então para esse ano não há previsão de conclusão? Não, só em 2023 a estação de tratamento da Zona Norte, que vai sair a Zona Norte no primeiro módulo de 3% de cobertura de esgoto para 43% e no segundo módulo para 90%, né? E 2024 a estação de tratamento da Zona Sul. Aí é que a gente vai poder dizer Natal está 100% saneado. Mas né? Estamos com 51%. Estamos com 51%. Só para encerrar, a conversa foi ótima e é bom a gente conversar com quem entende do assunto, né, Júlio? Bombardeando aqui. Mas eu queria só para encerrar, porque a gente não falou do marco regulatório, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje nesse bate-papo sobre a possível privatização ou não da companhia. O senhor disse que um dos entraves para a privatização do serviço de água, diferentemente de energia, é porque a concessão não pertence ao Estado, né, aos municípios. Mas o marco regulatório não possibilitou uma mudança nessa distribuição. Por exemplo, Natal em breve pode perder o controle do seu abastecimento d'água. Vai passar para o Estado. Não é bem assim, Virginia. É assim, o novo marco, ele permitiu que a titularidade fosse compartilhada. Sabe os consórcios de lixo, de resíduos sólidos, né? Pode-se e foi o que foi feito aqui no estado do Rio Grande do Norte. Foram criadas 2 micro-regiões, através da Lei Complementar número 562 de 2021, Litoral Seridó, Central, Oeste. Mas a titularidade continua sendo do município, só que eles estão compartilhando essa titularidade. A propriedade da água é que é, de acordo com a Lei 9.433, do Estado. A pessoa diz assim, Pudi tem muita água mineral, então Pudi tem muita água. Na verdade, não tem. A água é do Estado. Por isso que tem que haver solidariedade na distribuição de água. Porque senão eu teria em Natal, né, vamos dizer, muita água, que eu não tenho, porque eu tenho nitrato na água de Natal, e eu tive que fechar 70 poços por causa do nitrato de Natal. Por isso um problema no abastecimento da cidade. Naquela região ali do Vale, da Zona Sul ou não? Também, no Felipe Camarão, por exemplo, também tinha 18 poços, ficaram 3, né? Porque os outros todos tinham nitrato, né? Então, eu tenho, por exemplo, Pureza, que tem uma lagoa e que a água, na verdade, ela pertence ao Estado. Eu tenho que levar para João Câmara, tenho que levar para outros locais, porque por isso que tem que haver a modicidade tarifária que eu falei lá, justamente nessa solidariedade, né? Então, não houve mudança. O novo marco traz justamente a facilidade para que a gente traga o privado para dentro. Seja ele assumindo o serviço, mas aí assumir o serviço o contrário do que está sendo feito na Europa, é o contrário do que é nos condados americanos, onde a água pertence à saúde, por ser algo, como eu disse, essencial à vida, e nós iríamos contrariamente a isso, né? Ou fazer como a gente tem no Ceará, como a gente tem em Pernambuco, como a gente tem na Bahia, como a gente tem que é a abertura no Paraná, do capital. Que é a abertura de capital, ou então chamar o privado para dentro, para fazer as parcerias. Quantos por cento o senhor defende da abertura do capital da 49 no máximo, porque senão eu estou passando controle, né? Mas nesses 49 eu posso subconceder determinadas áreas. Então eu posso andar, você pode ter menos de 51% de um determinado capital de uma companhia se for ação ordinária, né? Se você tiver lá uma companhia que tem 50%, tem que ter no mínimo 50% de ação ordinária. Mas eu posso ter, para ter o controle, eu só preciso de 26% das ações ordinárias. Então eu posso, né, fazer a venda do restante, né? Mas isso podia ser também via sociedade de propósito específico
Isso poderia ser via criação de subsidiária integral, ou poderia ser mesmo através de consórcio com o setor privado. Qual o modelo que o senhor defende? Só para a gente encerrar agora. Tudo isso. Na verdade, nós estamos na Casa Civil tem um projeto de lei que deve sair mais à frente, que é de modernização da companhia, que a lei de criação da companhia é de 1969, 69. No mercado competitivo, como a gente está, é totalmente diferente. Precisa, né, mudar para nos autorizar a compor SPE, nos autorizar a fazer consórcios e a criar subsidiária integral e chamar essas PPPs para investimento desses bilhões no Rio Grande do Norte. E passa tudo isso pela Assembleia também, né? Sim, tudo sim. Isso vai ter que ser votado na Casa Política. É isso, muito obrigada pelos esclarecimentos. Presidente da CAERN, Roberto Linhares. Obrigado a vocês. Obrigada, estamos presidente. Obrigado, Muito bom presidente. a gente bater papo e com certeza o tema CAERN não foi esgotado. Exatamente. 8h49. Repita. 8 horas e 49 minutos e nós vamos